Título 3 das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos. Capítulo 1 Disposições preliminares. Artigo 9. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental, e com a implantação do programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. Parágrafo 2º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei. Artigo 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos consoante o estabelecido nesta lei. Artigo 11. Observadas diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei, em seu regulamento incumbe aos Estados. Inciso 1. Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, e nos termos da Lei Complementar Estadual, prevista no parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal. Inciso 2. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre os 2 ou mais municípios. Artigo 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, articulado com o SINISA e SINIMA. Parágrafo único. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do SINIR todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Artigo 13. Para os efeitos desta lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação. Inciso 1. Quanto à origem, a linha A. Resíduos domiciliares, os originários de atividades domésticas em residências urbanas. B. Resíduos de limpeza urbana, os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. A linha C. Resíduos sólidos urbanos, os englobados nas alíneas A e B. A linha D. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na linha B, E, G, H e J. A linha E. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, os geradores nessas atividades, excetuados os referidos na linha C. A linha F. Resíduos industriais, os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. A linha G. Resíduos de serviços de saúde, os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do CSNVS. A linha H. Resíduos da construção civil, os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos
para obras civis. A linha I. Resíduos agro-silvo-pastoris, os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. A linha J. Resíduos de serviços de transportes, os ordinários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. A linha K. Resíduos de mineração, ou gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Inciso 2. Quanto à periculosidade, a linha A. Resíduos perigosos, aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica. A linha B. Resíduos não perigosos, aqueles não enquadrados na linha A. Parágrafo único. Respeitado o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Capítulo 2 dos Planos de Resíduos Sólidos, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 14. São planos de resíduos sólidos. Inciso 1. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 2. Os planos estaduais de resíduos sólidos. Inciso 3. Os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Inciso 4. Os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Inciso 5. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Inciso 6. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único. É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como controle social em formulação, implementação, operacionalização, observado o disposto na Lei nº 10.650 e no artigo 47 da Lei 11.445. Seção 2 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 15. A União elaborará, sobre a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo: inciso 1. Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. Inciso 2. Proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas. Inciso 3. Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Inciso 4. Metas para aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Inciso 5. Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 6. Programas, projetos e ações para atendimento das metas previstas. Inciso 7. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Inciso 8. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. Inciso 9. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar,
bem como para as áreas de especial interesse turístico. Inciso 10. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos. Inciso 11. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito nacional de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Seção 2 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 15. A União elaborará, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo: 1. Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos. 2. Proposição de cenários incluindo tendências internacionais e macroeconômicas. 3. Metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final. Ambientalmente adequada. Inciso 4. Metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Inciso 5. Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 6. Programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas. 7. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso a recursos administrados direta ou indiretamente por entidade federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos sólidos. Inciso 8. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos. 9. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico. 10. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos. Inciso 11. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito nacional de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Seção 3 dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos. Artigo 16. A elaboração de Plano Estadual de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por essa lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Parágrafo 1º. Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os estados que instituírem microrregiões, consoante o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos. Parágrafo 2º. Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. Parágrafo 3º. Respeitada a responsabilidade dos geradores, nos termos desta lei, as microrregiões instituídas conforme previsto no parágrafo 1º abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de saúde, agro-silvo-pastoris e outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais. Artigo 17. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado,
com horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos, e tendo como conteúdo mínimo: inciso 1, diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais. Inciso 2, proposição de cenário. Inciso 3, metas de reeducação, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final, ambientalmente adequada. Inciso 4. Metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Inciso 5. Metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis. Inciso 5. Programas, projetos, ações de atendimento das metas previstas. Inciso 7. Normas condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para obtenção de seu aval ou para acesso de recursos administrados direta ou indiretamente por entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse de resíduos sólidos. Inciso 7. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada de resíduos sólidos. Inciso 9. Diretrizes para planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Inciso 10. Normas e diretrizes para disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito nacional. Inciso 11. Previsão em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento ecológico econômico e o zoneamento costeiro. Alínea A. Zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos. Alínea B. Áreas degradadas em razão da disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de recuperação ambiental. Inciso 12. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle social. Parágrafo 1º. Além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. Parágrafo 2º. A elaboração e a implementação pelos estados de planos microrregionais de resíduos sólidos ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no parágrafo 1º, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstas por esta lei. Parágrafo 3º. Respeitada a responsabilidade dos geradores, nos termos desta lei, o Plano Microrregional de Resíduos Sólidos deve atender ao previsto para o Plano Estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e consideradas peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos. Seção 4 dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Artigo 18. A elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Parágrafo 1º. Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os municípios que: inciso 1. Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no parágrafo 1º do artigo 16. Inciso 2º.
implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Parágrafo 2º. Serão estabelecidos em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma deste artigo. Artigo 19. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 1. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotados. Inciso 2. Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal, e o zoneamento ambiental, se houver. Inciso 3. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, considerando nos critérios de economia de escala a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais. Inciso 4. Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico, nos termos do artigo 20, ou a sistema de logística reversa, na forma do artigo 33, observadas as disposições desta lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS. Inciso 5. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei 11.445. Inciso 6. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 7. Regras para o transporte e outras etapas de gerenciamento de resíduos sólidos, de que trata o artigo 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS, e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual. Inciso 8. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a que se refere o artigo 20, a cargo do Poder Público. Inciso 9. Programas e ações de capacitação técnica, voltado à sua implementação e operacionalização. Inciso 10. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e reciclagem de resíduos sólidos. Inciso 11. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver. Inciso 12. Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização de resíduos sólidos. Inciso 13. Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei 11.445. Inciso 14. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Inciso 15. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no artigo 33 e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Inciso 16. Meios a serem utilizados para o controle e fiscalização no âmbito local da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 e dos sistemas de logística reversa previsto no artigo 33. Inciso 17. Ações preventivas e corretivas
a serem praticadas, incluindo o programa de monitoramento. Inciso 18. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras. Inciso 19. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual Municipal. Parágrafo 1º. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico, previsto no artigo 19 da Lei 11.445, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no parágrafo 2º, todos deste artigo. Parágrafo 2º. Para municípios com menos de 20.000 habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá conteúdo simplificado, na forma de regulamento. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica a municípios: 1. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 2. Inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de âmbito regional ou nacional. Inciso 3. Cujo território abranja total ou parcialmente unidades de conservação. Parágrafo 4º. A existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 5º. Na definição de responsabilidades na forma do inciso 8 do caput deste artigo, é vedado atribuir ao Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos a realização de etapas de gerenciamento de resíduos, a que se refere o artigo 20, em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e, se couber, do SNVS. Parágrafo 6. Além do disposto nos incisos 1 a 19 do caput deste artigo, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional de recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos sólidos. Parágrafo 7. O conteúdo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será disponibilizado para o CNIR, na forma do regulamento. Parágrafo 8. A inexistência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não pode ser utilizada para impedir a instalação ou operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos competentes. Parágrafo 9. Nos termos do regulamento, o município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos 1 a 19 do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.